obra de un artista en Belo Horizonte detiene la experiencia acelerada del tiempo actual, resiste las tendencias de acumulación y mediatización instantánea, características propias del lenguaje contemporáneo. Se concentra en el rescate de lo inverso, en lugar de explorar las posibilidades de un imaginario saturado de imágenes e historias. Busca sensibilizarlo de todo aquello que ha perdido la capacidad de percepción, aunque lo acompañe diariamente. Cao Guimarães interviene con su cámara de modo de resignificar aquello que podríamos dejar de ver y entonces nos lo presenta desde otra perspectiva, su vida. Estamos aquí en mi casita que tiene ahí, están ahí reformando la casa, ahí los pilares, porque el predio estaba cayendo. La situación de los cineastas no son muy buenas. Hay una bellísima vista de Belo Horizonte, que es una ciudad muy bonita a la noche, pero el día no es muy buena para ver. A mí me encanta siempre la paisaje, el horizonte, de ter una mirada cualquiera, que no quedar cerrado en un sitio donde no hay... Porque, claro, mi trabajo es el olhar, ¿no? La mirada. Entonces, siempre me gusta tener opciones de visiones, ¿no? Como una pantalla de cine todo el tiempo, en la habitación, ahí en el terrazo, acá en la cama. Entonces, siempre tiene como se... Aquí puede, por ejemplo, los espectáculos del cambio de clima, por ejemplo, de cuando viene una tempestad, puede seguir dónde está la tempestad, los rayos. Es un espectáculo maravilloso ahí en el cielo, ¿no? Esa mirada para Cao Guimarães cambia, porque la ciudad sigue siendo la misma. ¿Para usted cambia? Depende de mi estado, ¿no? Las cosas cambian, depende de su estado. ¿Hace cambiar la ciudad? Sí, claro, también. ¿Como artista? Claro. Sí, como persona. ¿Y como persona? Sí, como yo depende del estado. Cuando despierto de un jeito, miro la ciudad, está en una forma. Hoy, por ejemplo, que está así gris, está un poco melancólico el día, está perfecto, ¿no? Por ejemplo, para salir, tomar un aperitivo, una cosa, comer bien, una cosa calentita. Entonces, esto influye bastante en el estado de espíritu. Cuando está muy calor y tiene que abrir todo, hay mucho viento, eso cambia tu estado de espíritu, ¿no? Yo creo que la arte es muy fundamentada en la realidad. Para mí, completamente, es como mi matéria-prima principal é a realidade. E sempre tem momentos e coisas poéticas na realidade. Depende de como a mirada que hace sobre as coisas. ¿Cree en el destino, en los signos? Sí, creo un poco, sí, en los dioses, algunos dioses ahí, algunas fuerzas extrañas, sí, porque algunas cosas que me aconteceram en la vida que también cuando hago el cine hay muchas cosas extrañas que acontecen, es increíble, son como esta cosa, por ejemplo, por ejemplo, con Flor, alguna cosa que parecía que yo conocía a ella hace años, cuando vi a ella la primera vez. Entonces, la cartomante dijo a ella que iba a casar con un gringo barrigudo, viejito ahí, un decadente. Que ia ter um hijo e tudo isso. El 17 de novembro del año pasado é que conheci a ella em Montevideo. Durante uma sessão de minha película Andarillo, em Montevideo, era a única espectadora da película. Aí casamos e tudo, hein? Incrível, o cine, não? A força do cine. Então, para mim, o cine é uma coisa que vai junto com a vida. Às vezes tenho uma ideia de fazer uma película e tenho que me afastar do meu cotidiano, geralmente, fazer uma viagem, uma coisa assim, com uma equipe pequena.
as coisas vão se sucedendo, muitas vezes frutos de um mistério que chega a ser um pouco o que se diz místico, religioso. A força da contingência da casa é muito importante na minha obra, assim, acreditar em isso, não? A fé em lo que está haciendo, não? Isso é muito importante, o desejo, a vontade e a fé de que a entidade vai barrar. Então, não quero controlar para onde vai a entidade, ela que vai me guiar. Às vezes não vou em direção às imagens vão em direção à película. Uma película não necessariamente tem que ir em direção às suas imagens, mas às vezes as imagens vêm à película. É uma coisa que não tem muita explicação, não sei como explicar isso para ti. Me assustei aí, essa coisa me assustou aí. Quando estou diante de um personagem qualquer, por exemplo, um ermitaño, um andarilho, ou alguém, ou uma coisa qualquer, e essa pessoa resolve, tem uma coisa de confiabilidade, de confiança em tu, que empieza a actuar sobre si mesmo e revelar coisas maravilhosas, muito expressivamente. Se tenho algum talento, eu creio que é para filmar com a mirada, assim, sabe? Eu tenho uma coisa de uma atitude de composição natural das coisas, de enquadramento, de composição. Eu sou um ser da imagem. O silêncio é fundamental, não? As pequenas, uma coisa minimalista de los sonidos é muito cativante cada vez mais para mim. Outra coisa é que quanto mais viejo vai quedando mais um pouco restritivo com relação à música. Em meu caso é assim muito. Eu prefiro às vezes quedar sem música, fazendo as coisas, ou máximo poner umas músicas que não interfiram muito por exemplo, músicas com letras, com líricas, que têm que prestar atenção em los significados. Sim, eu pongo música para fazer outras coisas aí, mas músicas muito como ambient music. Música ambiente. Sim, mi cine é cada vez mais vinculado a lo que eu estou vivendo eu. Por exemplo, agora estou fazendo uma película sobre o embarazo, sobre a gestação de Otto. Estou acompanhando Flor desde que conhecia ela até que Otto nasce, por exemplo. Então, também utilizando um pouco essas coisas ficcionais, por exemplo, da questão da partícula do neutrino que está me encantando, que é uma coisa que vou utilizar nesta película. Ah, sim. Então, é uma mistura de ficção científica com documentário familiar. Bueno, é uma película um pouco complexa para explicar, mas a ideia é que a voz do narrador seja a voz de Otto que está dentro da barriga de sua madre. E a voz de ele viene de 2031, quando vai ter 20 anos, e viene viajando o tempo ao revés, como te estava explicando, através de partículas de neutrino para narrar a película que tu padre é hecho para sua madre. Entende? Yeah. Então, é uma ficção científica, pero baseada em um documental que estou fazendo acompanhando a gestação. Tenho uma relação muito primitiva um pouco com a tecnologia. Me utilizei muito da evolução tecnológica. Sempre viajei muito, então é perfeito ter uma câmera chica, pequena, que te pode registrar o mundo, as coisas, e criar sua poética, digamos assim, sem depender de uma estrutura muito gigantesca para produzir cine. Não? Então,
se não houvesse tenido isto, eu creio que estaria sendo outra coisa em minha vida. A minha ordem é completamente caótica. E mesmo quando vou a filmar ou quando vou a fazer qualquer coisa em criação, geralmente sinto que há uma primeira etapa de idealização, que quase nunca é o mesmo que quando penso em uma película, por exemplo, sobre um ermitaño, sobre o mundo do ermitaño, eu concebo em minha cabeça uma imagem de um ermitaño, quando vou a filmar é desconstruída completamente essa imagem que eu he pensado, e depois em la edição é onde realmente hago a escritura da obra, eu dou um pouco de ordem ao caos desse processo fílmico, né? Eu sempre trabalho com pessoas que se repetem quase sempre em meus trabalhos. Não? Geralmente, quase todos os meus trabalhos são de trilha sonora do Grivo. Tenho parceiros como Rivani, Zé Bento, o Beto, que faz a produção e viaja comigo também. Além do prazer em fazer coisas junto com pessoas que se gustam, que têm uma facilidade de convivência muito boa, têm uma identificação estética e as pessoas já sabem, já me conhecem, já sabem o que quero, então é fácil a interlocução com esta equipe que está mais acostumada, não? Quando sempre tenho, por exemplo, a primeira película que he hecho com um ator, invitei a um amigo actor, que é João Miguel, para fazer a película. Então, tive uma relação muito franca, muito fácil com ele. Então, isso é uma característica de meu trabalho, que sempre repito a equipe, quase sempre, não? Dependendo do tipo de trabalho. Muitas vezes hago solo a película, mas eu creio que há que ter alguma intimidade com as pessoas que estão contigo em um projeto, não? E alguma identificação também. E a estética é uma coisa que aí sim vem de uma coisa de uma construção cultural da vida, mas também tem uma coisa, eu creio, esta construção de uma mirada, e também esta mirada foi construída, mas há algo em mim que tende sempre a ser determinadas composições, a estetizar um pouco as coisas, e isto é como um jogo de forças que se mueve, que é muito interessante também, porque também não posso masoquisticamente querer negar todo o tempo minha estética. Pelo contrário, eu creio que tenho que sofisticá-la, não? De acordo com o que vou vivendo. Por exemplo, antes eu tinha o hábito sempre de querer complicar um pouco a imagem ou fazer um pouco um efeito, por exemplo, de sobreposições de camadas de imagem para que seja um pouco mais impactante para o espectador. Em meu início de carreira era um pouco assim, meus trabalhos fotográficos. E com o passar do tempo e vivendo cada vez mais, conhecendo as coisas e tudo, claro que uno percebe que a grande coisa é a simplicidade, é a sencillez, não? Então, uma imagem por si só já é uma coisa muito impactante, muito importante. Esta lente me veda vendo, me vela, me desvenda, me venda, me revela. Ver é uma fábula. Ver é uma fábula. É para não ver que estou vendo.